Tirar uma dúvida aqui referente referente a esse empreendimento aí de Tucano. Ele é da sinocultura, ele é pelo Bahia Produtiva? Não, esse daí não é Bahia Produtiva, não. Esse daí não. Tem empreendimentos dentro do serviço, Neide pode até falar, né, Neide? Que são empreendimentos coletivos financiados pela própria CAR, a grande maioria é financiado pela CAR, como tem empreendimentos individuais, né? Que aí a própria pessoa, o produtor, investe do seu bolso. Esse de Tucano foi um produtor de suína. Há muitos anos ele abatia de forma clandestina suíno lá em Tucano, e por conta da pressão, da questão de se regularizar da promotoria do município, que é o que a gente vem falando, né, que as promotorias vão começar a apertar essa questão de produção de origem animal, meio que forçou ele, dizendo, vá buscando meio aí que você precisa se regularizar. Aí ele tinha dois caminhos, ou parar o abate dele, que era a grande fonte de renda, ou se regularizar. Aí ele preferiu se regularizar. E esse processo não demorou um ano, não, gente. Esse processo dele, ele foi um dos primeiros que falou que queriam se regularizar no território do Cisal. Ele começou a se adequar, a buscar, desde 2017. A gente está em 2021. Desde 2017 ele vem cada ano fazendo um pouco mais, entendeu? Aí como já com a orientação do serviço, de Neidiane, do pessoal do município, né? Ele foi aumentando a produção dele, foi ganhando mais confiança em poder ter mais animais para abater. Isso, gente, isso é um ciclo, pode ser viciante. No início, é aquela questão que a gente veio falando antes, é difícil a questão de entrega de abate em pitadas, mas chega uma hora que a gente consegue se organizar de outra forma que é muito mais lucrativo do esquema que a gente se encontra atualmente. É difícil no início, mas depois é infinitamente mais lucrativo. E foi o que Jorge percebeu depois, que é o dono do estabelecimento. E esse, tanto de Jorge quanto essa sequência de baixo, das 3 fotos de baixo, é individual. Dona Edna também com a família que estão investindo, mas nós temos empreendimentos, eu vou mostrar fotos aí para vocês de empreendimentos coletivos e financiados pela CAR também. Esse de Dona Edna, como eu estava mostrando, nessa primeira foto, vocês veem que aquele prédio lá, que na segunda foto a gente vê bem, nem tinha ainda, que é a parte de vestiário e sanitário. Então ela teve a nossa primeira visita em setembro, outubro, a gente deu as orientações, aí a gente fez essa outra visita em início de dezembro, essa foto do meio, e essa última foto já foi de segunda-feira, com a consultora do mapa já fazendo a visita para dar as orientações. E esse é um empreendimento, ele bem funcional, uma estrutura pequena, vocês podem ver sem ter posto de ovos, mas bem funcional, e é um dos também que a gente vê que ele é bem arrumadinho e que pode servir de modelo até para outros que queiram trabalhar com entrepostos de ovos, porque não é grande e ele é uma estrutura bem adequada e ela é uma pessoa maravilhosa. Quem quiser visitar, ela está sempre de portas abertas e quiser conhecer, ela gosta muito de dar o depoimento dela. Pode passar, Rinilda. Como eu falei, foi em tempo recorde, em poucos meses ela fez aí essa estrutura. Olha, ó, nós temos esses dois de cima, Ivanberg, são unidades financiadas pela CAR. Essa unidade de mel é em Queimadas, né, que eles já produzem e a estrutura deles é ótima, né, precisa só umas adequações de pintura, mas pouca coisa, porque já é uma estrutura já que um modelo, né, de estrutura dentro dos padrões. O que eles vai precisar se regularizar agora é na questão documental, para aderir ao serviço, mas a unidade deles é uma estrutura bem adequada. E nós temos a segunda foto, que é em Coité, que é um abatedor de aves também financiado pela CAR,
que está em processo final aí para poder ter a inauguração. Embaixo a gente tem a visita em Itiúba, lá no entreposto de ovos também. E nós temos as outras duas fotos, que é a visita nos laticínios de Coité, também já com acompanhamento da consultora. Então, nós temos aí esses 2 laticínios em Coité, e temos um laticínio em Queimadas e outro em Itiúba também, acompanhados aí pelo serviço. Pode passar. Ali nós temos, nesse primeiro lado aqui, também uma outra unidade, que é coletiva, que é em Itiúba, que é um abatedouro de aves, que também é financiado pela CAR. E do outro lado nós temos um abatedouro que é de um empreendedor, que é financiado por ele mesmo, que é o de Quijingue, que também não é uma unidade grande. Vocês vão ver que a primeira foto, ele é uma estrutura bem maior. Já o de cá do Adílio de Quijingue já é uma estrutura bem menor. Então, nós temos essa variação, mas é que seja funcional, que o tamanho da estrutura seja adequada para aquilo que pretende se fazer. Se vai ser abate, qual a quantidade que pretende se abater no dia? Então, vamos pensar numa unidade de produção com capacidade para aquilo que se almeja fazer no dia. Então, é produção de iogurte e queijo. Qual a capacidade? O que você pretende trabalhar no dia? Qual será a sua produção máxima? Então, a gente vai focar nisso aí. E não, vamos fazer em grande, porque a gente viu de Itiúba grande. Não. Tem que ser de acordo com a realidade do empreendimento, da produção e o que se busca fazer ali. E aí vocês, como o Mari falou, tem que ter a ideia de qual é o equipamento mínimo, o que é a estrutura mínima, e a partir daí montar-se as divisórias, né? As áreas de produção, de higiene, de limpeza, de área suja, área limpa, e definir o tamanho que vai ficar aí o estabelecimento. Esse estabelecimento aí, esse comprido que vocês estão vendo na área externa, é um empreendimento coletivo, né? De uma cooperativa. Eles fizeram justamente isso que a gente fala que não pode se fazer. Eles não tinham ninguém dentro do empreendimento, tinha um acompanhamento técnico, infelizmente, mas o técnico não tinha conhecimento de como funcionava uma certificação de produto de origem animal. E aí eles começaram a construir, a gente precisa da área de fazer abate, o pensamento era, a gente precisa da área de fazer abate e uma área para os freezers, né? Normalmente pensar isso. Aí construir, depois de construído, financiado pela CA e dinheiro financiado da CA, né, de projeto da CA, gastaram dinheiro, fizeram de forma e foram pedir um serviço de inspeção no Estado. Aí foram fazer uma vistoria lá no Estado e falou, não, esse empreendimento de forma nenhuma pode ser certificado. Aí foi quando eles botaram a mão na cabeça e ficaram com o empreendimento preso não sei quanto tempo lá parado, construindo, porque eles precisavam gastar o dinheiro que a CA tinha feito financiamento, né? Mas, assim, construindo, sem muita orientação. E aí, até que foi quando começou a questão do serviço de inspeção municipal, chamou a equipe de serviço, e a equipe de serviço foi lá dizer para eles, olha, tem realmente qual o serviço de inspeção municipal, mas bora readequar aqui. Aí ele pegou com a orientação que a equipe do serviço fez, refizeram o projeto, encaminharam para cá, a CA falou assim, precisa refazer isso, a gente então vai financiar, porque agora tem um serviço que a CA financiou a readequação para um serviço de inspeção municipal. E aí andou bem rápido e já está nesse ponto aí. Que bonito, viu? Não tinha visto ainda. Tá bonito. E já está com os equipamentos lá dentro também, Mari. Já está bem estruturado. Aí acaba inaugurar. Aí o Estado, né? Ah, não, bora dar certificação, mas com condicionantes. Olha,
o empreendimento vai precisar alterar isso aqui, porque isso aqui está errado. Mas isso aqui está errado, mas pode funcionar, mas por determinado tempo. Aí dá um prazo para que o empreendimento se readeque, entendeu? Eu tenho uma porta aqui, por exemplo, na área de expedição. Eu tenho uma porta que abre para a área externa, só que pela legislação não pode existir aquela porta. Mas o pedreiro olhou para a porta e falou assim, oxe, não tem uma porta para sair, tem que ter uma porta aqui, não pode ter só uma janela, não. Eu estou lhe dizendo que isso acontece 99% das vezes se não tem um acompanhamento técnico. Ah, pode abrir essa porta, o pedreiro vai lá e abre a porta além da janela. Aí chamou a W, outro serviço, enfim. O serviço olha, poxa, tá quase tudo certo. Mas isso aqui tá errado. Então, eu vou liberar o funcionamento, certo? Eu vou liberar o funcionamento, vocês me garantindo que durante esse tempo aqui, vocês não vão ter acesso por essa porta, vai se manter fechado, porque a gente diz logo, né? Ah, não, mas não pode passar, então a gente vai trancar na chave. Aí o serviço fala assim, tudo bem, então, trancando na chave, a gente vai liberar por 6 meses vocês funcionarem com essa porta aqui, dizendo que vão trancar. Mas depois, até 6 meses depois, vocês vão ter que ter resolvido esse problema fechando. Então, eu dou um prazo de 6 meses para vocês tamparem essa porta, certo? Aí, eu não sei se é condicionante nele, eu esqueci o nome certo, mas é tipo assim, naquela condição ali, desse jeito. Aí eles fazem um laudo, né? No caso, mediane, que se for do serviço de inspeção municipal ou se for estadual, faz um termo e dá para o responsável do empreendimento assinar, né? Presidente, enfim, assinar. E aí, daqui a 6 meses, tá funcionando tudo bonitinho, né? Foi inaugurado, tirou foto, tal, a cadeia, tal. Só que daqui a 6 meses, o empreendimento não se organizou para fechar aquela porta. Aí o fiscal volta 6 meses depois. Né? O fiscal deve ter ido outras vezes, mas como é até 6 meses depois, ele fica calado, deixa dar um prazo. Entendeu? Porque ele não está ali para orientar no estado, por exemplo. Quando dá 6 meses, ele chega e fala, olha, fez, não fez, então eu estou caçando o alvará de funcionamento. Estou tirando a certificação, vocês não podem mais produzir com essa rotulagem. Com o selo o selo do serviço de inspeção. Então, o empreendimento perdeu a certificação. E isso é uma bola de neve, porque você perdeu a certificação, você não vai poder vender o produto para aqueles comércios que só aceitam, provavelmente você já está vendendo. E aí, você não vai ter para onde vender, você não vai ter lucro, como é que você vai continuar produzindo? Então, para a produção. Para a produção, e aí, como é que vai ter dinheiro para fechar a porta? Normalmente é assim. Ali em cima nós temos mais duas estruturas, são 2 laticínios. No lado, o primeiro é o laticínio de Tiúba e o segundo laticínio de Queimadas, que também são estruturas pequenas, né? São prédios pequenos que estão sendo aí acompanhados pelo serviço. E embaixo eu coloquei também só porque assim, essa é algumas das atividades de muitas que a gente fez, que faz parte desse projeto aí, porque como foi um ano de pandemia, né, a gente teve muitas reuniões virtuais, vocês também devem ter tido, muitos treinamentos virtuais. Então, só para demonstrar que além das visitas e dos acompanhamentos, a gente também teve, como eu falei, né, muitas atividades aí de treinamentos e de reuniões, e eu coloquei ali no finalzinho para registrar esses momentos. Mas aqui é só um pouco, esses registros é só um pouco trazer um pouco, né, para vocês do que a gente tem acompanhado, quais são os nossos estabelecimentos e um pouco do nosso trabalho, que não demonstra tudo, né, a gente tem fotos aí como essas daí que a gente não mostra a estrutura por dentro. Como eu falei, né, muito depende da realidade de cada um, que a capacidade de produção, o que se almeja, o tipo de produção que vai trabalhar. Então, isso varia para o tipo da estrutura que você vai levantar. Se vai ser só um produto, se vai ser mais de um produto.
Então, isso também influencia. A parte das plantas é um dos documentos que devem ser apresentados ao serviço de inspeção, né, para o registro. E aí a gente já acompanha tanto a parte de fluxo de produção, planta baixa, essa parte da hidráulica também, que às vezes na planta tem, e é como você falou, né, às vezes o pedreiro, o mestre de obra não se atenta a isso. Às vezes nas nossas casas a gente pede para o pedreiro fazer uma coisa de um jeito e eles fazem de outro. Imagine uma estrutura de um abatedouro, de um laticínio, que às vezes ele não tem experiência, não tem essa expertise desses detalhes, né? Às vezes não consegue se atentar a isso. Então, como a Mari falou, às vezes as plantas que vêm, ela já foi revisada junto. Hoje a CA tem essa preocupação. De fato, antes não tinha em alguns casos a gente sabe que pode ter acontecido de ter planta que não foi aprovada, mas de um tempo para cá tem se unido forças para trabalhar essa questão da qualidade das plantas. Então a CA, ou ela já sentou com a equipe de serviço de inspeção municipal ou com estadual para poder avaliar, mas é sempre bom porque cada auditor, cada fiscal pode ter um olhar diferente. Então, antes mesmo, se vocês puderem apresentar, é importante. Mesmo tendo o aval já antes, é importante apresentar para o serviço, seja ele qual for, para ter esse ok. E até para vocês ter esse entendimento melhor também. E vocês que estão lá na ponta acompanhando, se tiver algum detalhe, como a Mari chegou e observou, né, que estava faltando a parte hidráulica, vocês também terem esse olhar quando vocês estiverem acompanhando algum tipo de empreendimento assim. Pontos era isso que eu quis trazer para vocês. E agora eu quero passar para vocês 5 dicas básicas para comprar os produtos de origem animal com uma boa qualidade, né, com segurança. Independente do local de compra, esteja sempre atento às condições que a carne ou então os produtos se encontram, né, principalmente em relação à embalagem. Bom que vocês certifiquem, peguem o produto e olhem, ver se ela não está com alguns furos e se ela não está, de certa forma, violada, né? Nunca compre carne com embalagem violada, ou seja, nunca compre carne se você observar que tem alguma abertura na parte da embalagem, na parte plástica da embalagem. Outra coisa é sobre a questão da refrigeração, né? As carnes, elas têm que estar sempre congeladas, devem estar na temperatura constante para conservar as propriedades e o sabor. Nunca compre carne que esteja fora da refrigeração. Uma outra questão é sobre a questão da validade. Certifiquem que a data de validade seja posterior ao dia que você pretende preparar. Nunca compre carne ou produto nenhum vencido. Criem o hábito de toda vez que for no supermercado ou em qualquer outro estabelecimento que os seus produtos eles não estão vencidos. Para isso você tem que pegar e olhar todos. Esse aqui tem a data da validade 30 de abril de 2021. E outra questão super importante é essa da inspeção, que tem que ser realizada por um médico veterinário especializado, né? A inspeção visa garantir os produtos com certificação sanitária. E para saber se a carne ou um outro produto foi inspecionado, vocês têm que identificar se no estabelecimento ou na embalagem há o carimbo do serviço de inspeção responsável, seja municipal, que é o SIM, seja o estadual, que é o CIE, ou seja o federal, que é o CIF. Aqui nós podemos dar um exemplo, né? Nós temos aqui um leite e está aqui o carimbo do CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual. E aqui é uma manteiga com o carimbo do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. E em outros produtos vocês podem encontrar o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que nós estamos tratando aqui, que nossos municípios precisam para poder comercializar os produtos dos agricultores familiares, principalmente
desses projetos, o qual o governo do estado vem investindo, né, e vem incentivando para a comercialização. Obrigada, Neidiane, obrigada, Mari, Berg. E aqui eu deixo para vocês uma indicação de leitura, que é o Manual de Orientação sobre Constituição de Serviço de Inspeção Municipal. E até a próxima videoaula. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.